Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos receber carinhosamente o nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Que o amor, a paz e a bênção do Mestre estejam conosco durante essa noite. E por falar no Mestre, por falar em Jesus, o tema dessa noite é sobre Ele. Sobre um de seus ensinamentos, uma de suas passagens.
O que me deixa muito feliz, porque eu gosto muito de falar do Mestre. Não que seja fácil, mas quando falamos daquilo que gostamos, ele vem do coração e nos toca também no coração. O tema desta noite é: buscais e achareis. Este tema foi tirado totalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, com o mesmo nome, do seu primeiro item. Então, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, busquem no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras de Kardec, ele tem 5 obras que compõem o Pentateuco, o Evangelho é uma delas. E começa esse Evangelho esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma passagem de um dos evangelistas. Nós temos 4 evangelistas, textos de 4. João Evangelista, a quem Jesus deu a guarda de sua mãe, quando no Calvário ele presente, o único dos seus discípulos, dos seus apóstolos presentes durante o Calvário, aos pés da cruz no Gólgota, falou: Mãe, eis o seu filho, e João, eis a sua mãe. Temos também o Evangelho de Marcos, um sobrinho, um dos próximos, mas não um daqueles 12. Mateus, a quem vou falar agora, e de Lucas, que é bom dar uma passagem aqui, não conheceu Jesus quando este encarnado. Lucas era médico. E há uma obra lindíssima, uma das mais belas que eu já li, um livro chamado Médico de Homens e Almas, a vida de São Lucas. Não é um livro espírita, mas com certeza a escritora, que é inglesa, o escreveu muito intuída pela espiritualidade maior. Uma obra que eu sugiro. E começa a nos relatar Mateus neste Evangelho com a seguinte frase. Isto está no capítulo 7, do versículo 7 ao 11 deste Evangelho. Pede e vos dará. Buscais e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que baterá as portas. Jesus, quem disse? Mateus só registrou. E continua o mestre dizendo nos relatos de Mateus: qual o homem cujo filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual o homem cujo filho, um irmão, lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? E fala Jesus: sendo vós maus, naquela pregação. Por que maus? Porque somos imperfeitos. Estamos em processo de evolução. À exceção do Mestre, que foi o Espírito mais perfeito, que pisou na terra, somos todos imperfeitos. E sendo vós maus, como sois, sabeis dar coisas boas. O que dirá o nosso Pai que está no céu? E aí vem a primeira historinha da noite. Uma história muito contada, cuja história é mais ou menos assim. Uma mãe tinha um filho que num determinado momento da sua vida ficou tetraplégico.
E ela vendo o filho naquela condição, como é normal, qual mãe não pediria? Pedia muito a Deus, a Jesus, para que livrasse o filho daquele mal. Ele não era tetraplégico, por algum motivo ele se tornou. E ela pedia com muita devoção, com muita fé, com muito amor. Num determinado momento, um milagre aconteceu. O filho se curou. Até esse ponto a história é maravilhosa, mas nos relata que, tendo o jovem se curado, flor da idade, começou a abusar, querer recuperar todo aquele tempo, só sair, não dar importância a trabalhos, estudos, se envolver com más companhias, beber, se drogar e assim por diante. E a mãe viu o que estava acontecendo. A mãe começou a refletir, apesar de tentar orientar, o filho não conseguia o segurar. E começava vendo drogado, alcoolizado, e dirigindo, e irresponsável. E ela começou a refletir. Será que a cura foi o melhor para ele? Porque pensem, numa situação dessa, ele poderia vir desencarnar por causa da inconsequência de seus atos, ou pior, ainda provocar um acidente ou algum mal maior e ainda cometer o desencarne de algum irmão. A moral da história é a reflexão da mãe, que apesar de ter pedido a Deus, se conscientizou do que ele, como perfeito, sabe o que é melhor para cada um de nós. E continuando o capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade continua a nos dizer que buscais e achareis é igual ao ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te. Um verbo de ação. Não falou, olha, pede que vai cair do céu. Arregaça as mangas. Trabalhe. Corra atrás. Faça por merecer. Aqui está implícito que a ajuda depende do nosso merecimento, dos nossos esforços. Está relacionado aos resgates, às expiações, às provas. O Espiritismo nos conscientiza que vivemos num planeta de provas e regenerações. O que somos hoje, a situação por que passamos hoje, muitas são consequências daquilo que fizemos durante essa nossa trajetória. E muitas do que trazemos de outras encarnações. Nós podemos ter uma vida ilibata, cristalina, e termos provações dificílimas, expiações dificílimas. Mas o que fizemos em outras encarnações? O que trazemos? Muitas vezes nos achamos injustiçados. Mas o Pai não é perfeito. A melhor definição do Pai é amor. Jesus não veio em essência demonstrar esse amor do Pai para conosco? Não é toda a vida a obra de Jesus uma declaração de amor, de caridade,
de amor ao próximo, de amor ao Pai, toda a sua vida. E aí vem a razão disso tudo, a espiritualidade nos conta, que são baseadas em duas leis naturais, ou leis divinas, que estão relacionadas no livro dos Espíritos. São 10 as leis divinas, as leis naturais, e ele nos conta que esse tema está relacionado às duas. A lei do trabalho e a lei do progresso. Acabamos de citar que arregaça a manga, vamos atrás. Que o buscar é uma ação, não é uma consequência que não cai do céu. E nos conta que o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, contando uma outra historinha para fazer uma analogia. Vou pedir um pouquinho de reflexão. Eu vou falar para vocês de um país onde a crise econômica. Tentem visualizar qual país é esse. Crise política. Tensões sociais. Violências sociais. Que país vocês imaginam? Eu estou falando da Palestina. Há 2000 anos atrás, onde Jesus encarnou. O país judeu estava invadido pelos romanos, o sinédrio era extremamente corrupto, as leis privilegiavam uns em detrimento da maioria, e aquele que veio, o mais perfeito dentre todos, para ser um espírito missionário, para levar a humanidade, foi crucificado. Nós respondemos Brasil, por quê? Não há coincidência. Parece que nesses 2000 anos, nada mudou. Em partes é verdade, em partes não. O que mudou muito? A tecnologia. Não precisamos ir a 2000 anos atrás, vamos a 10, a 20 anos atrás. Como nos comunicamos hoje? A comunicação é imediata. Celulares, aplicativos, toda a informação do outro lado do globo nos chega instantaneamente. Pisamos na Lua, conquistamos com satélites nosso sistema solar, fazemos descobertas, evoluímos para a física quântica. O progresso anda a passos largos. Mas eu pergunto, e a moral? Quanto evoluiu a moral nesses 2000 anos? Reformulo. Quanto cada um de nós que está aqui presente evoluiu moralmente nestes 2000 anos? Quanto? E a espiritualidade superior continua nos explicando o porquê isso acontece. Primeiro, o homem só tinha instinto. E através do seu instinto sobrevivia e começou a dominar a natureza, o ambiente, a criar o fogo, desenvolver ferramentas, rodas e ir evoluindo intelectualmente. Então, primeiro os instintos,
Depois a inteligência vai evoluindo, estamos num passo que a inteligência, que a parte intelectual está bem desenvolvida, para depois, finalmente, evoluirmos moralmente. O porquê disso? Até porque, para podermos ter a inteligência de distinguir o bom do mal. Por isso Kardec fala que a ciência, se entrar em confronto com a religião, com o espiritismo, devemos abandonar o espiritismo e ficar com a ciência. Por isso que ele também nos fala, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Jesus falava por parábolas, porque ouvindo naquele tempo, os homens não tinham capacidade de escutar. Em vendo, não tinham a capacidade de ver, de entender. Em falando, não conseguiam exemplificar esse amor. Mas hoje vai se mudando, ele nos prometeu o Consolador, e o Consolador foi nos dado, que é o Espiritismo, e ele veio nos dizer aquilo que por simbolismo não foi se compreendido naquele tempo. Todas as considerações que eu faço aqui não são considerações minhas, meus irmãos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só coloco, tento dizer com palavras mais fáceis, porque o Evangelho do Mestre tem que ser fácil. Mas não adianta, por mais fácil que ele seja, se não falarmos a mesma língua, não nos compreenderemos. Por isso que a fé, a religião, tem que ser uma religião, uma fé raciocinada. Não uma religião onde são impostos dogmas e nós devemos simplesmente segui-las sem termos noção do que se trata. E finalmente a conclusão deste item, nesse capítulo, é a seguinte: que as palavras que Jesus disse, buscais e achareis, significam que buscar é pedir ao Pai. Pedir uma luz que deve clarear os nossos caminhos, e ela nos será dada. Pedir força para resistir ao mal e às tentações. Ninguém melhor do que nós para saber aquilo que nos tenta. E há o que nos tenta, somos todos imperfeitos, a começar por esse que vos fala. E o mal nos rodeia. Nos mantermos na situação que estamos, a inércia nos acomoda. Estamos aqui buscando alguma coisa. Depende de nós acharmos. Estaria muito melhor, muito mais confortável estarmos nessa noite fria nos sofás de nossas casas, assistindo a novela. Novela é ótima para relaxar. A gente não precisa pensar. Se é um bom exemplo, é uma outra coisa. Pedir força. Então, quando a gente pede para resistir a essa tentação ao mal, ele não será dado, não diz o Evangelho. Pedir assistência, ajuda aos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar. Pedir bons conselhos, e eles jamais nos serão recusados. Eu peço um bom conselho, como que eu vou escutar esse bom conselho? Intuição. Quem aqui nunca teve uma intuição de fazer uma coisa, quando ia fazer uma coisa, eu não devo fazer, eu não devo fazer desse jeito, eu não devo ir, eu não devo ficar. Quem aqui nunca teve uma intuição? A espiritualidade maior, é o nosso mentor nos intuindo. Mas eu tenho que pedir,
Ele não pode nos forçar, Ele não pode nos obrigar, Ele não pode nos ordenar a fazer, porque existe uma coisinha chamada livre-arbítrio. Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou a terra, nunca interferiu no livre-arbítrio de nenhum homem. Nenhuma vez. Lembram do episódio da mulher adúltera? Depois que todos foram embora, que ele falou, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, todos foram. Ele conversando com ela, no final ele fala, onde estão seus acusadores? Ela responde, eles foram. E ele fala, se eles não te acusaram, eu também não o farei. Porém, não posso deixar de adverti-la. Advertir, ele não ordenou. Vás e não peques mais. O Espiritismo é uma religião tão inteligente, tão do coração, de tanto amor. Ela não nos proíbe a nada. Mas ela nos conscientiza que todos os nossos atos geram consequências. Devemos pedir, então ela nos adverte no final, a pedir com sinceridade, com fé. Vocês sabem a definição de fé? Também aqui nesse Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 23, nos conta que fé é a vontade de querer. Fé, ter fé, é ter vontade que aquilo aconteça, que aquilo se torne realidade. Temos que pedir com fervor, com confiança e principalmente com humildade. A vida de Cristo foi toda baseada em humildade. Nunca nos adverte, nunca, com arrogância. Eu vou pedir isso porque eu mereço. Eu trabalhei tanto. Ele era o mais perfeito, ele parou numa cruz. Missão dele para conosco. E nós, por algumas coisinhas, já nos revoltamos tanto. E continua nos falando que se fizermos isso, tivermos arrogância, ou não pedirmos com essas condições, a espiritualidade é afastada de nós. Não pelo Pai, por nós mesmos. E que isso gerará a nossa queda. É o simples resultado de uma coisinha que se chama orgulho. Somos orgulhosos. E quanto mais orgulhosos, maior será o nosso tombo. Tem 5 minutinhos finais. Eu vou querer declamar aqui um poema. Eu não sou muito bom de decorar, e eu nem sei de onde esse poema surgiu. Mas ele nos conta mais ou menos assim. Numa determinada noite, em minha vida, durante o sono, tive um sonho. Fui desdobrado. Levado a altas pairagens, me vi na presença do Cristo. E o Cristo disse que ia me mostrar a minha vida até então. O nome desse poema é Rastros na Areia. E que se passaria a minha vida até aquele momento como um filme. E eu deixaria marcas nessa jornada. E ele me disse que ele estaria comigo durante todo o meu caminhar. E que essas marcas ficariam impressas na areia como pegadas. E ao começar lá na minha infância, olhando para trás, pude observar 4 pares de pegadas. 2 minhas,
2 dos meus pés e 2 do mestre. E a vida foi se desenrolando como num filme. E pude perceber na infância, adolescência, início da vida adulta, uma fase mais madura, que por muitas vezes na minha jornada, diversas vezes, talvez grande parte dessa jornada, ao olhar as marcas que foram deixadas na areia, observei só um par de pegadas. E neste sonho me revoltei e questionei e inquiri o mestre, dizendo: mas não prometestes que estaria comigo durante a jornada? Ele me olhou com muito amor, carinho, e com aquela voz doce me disse: meu irmão, faz um julgamento errado. Em todos esses momentos, que principalmente coincidiam com fases de muita gravidade na tua vida, as pegadas que vistes na areia não eram suas, eram minhas, porque eu te carregava no colo. Não nos esquecemos nunca que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Muito obrigado. E assim, agradecemos a palestra de hoje, com o desejo de colocar em prática todos os ensinamentos que recebemos. E envolvidos nesse ambiente de paz, agradecemos a Deus pela oportunidade dessa existência, agradecemos a Jesus por seus ensinamentos e pedimos a Ele que continue a iluminar nossos caminhos. Agradecemos ao nosso mentor individual por toda a paciência que tem conosco. E então vibramos pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Vibramos pelos doentes, pelos que sofrem, por todos aqueles que nesse momento estejam precisando de algum tipo de auxílio. Finalmente mandamos as nossas melhores energias para os nossos lares e para os nossos familiares. Muito boa noite. Vamos para casa em paz e segurança. Que assim seja.